CBN Eleições 2024. A Rádio CBN Campinas continua a sabatina com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas. E hoje recebemos aqui no estúdio Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Rafa Zimbaldi tem 42 anos, é graduado em Relações Internacionais, foi vereador em Campinas por 4 mandatos e presidente da Câmara Municipal em 2 biênios. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018 e repetiu esse feito também em 2022, quando somou 76.910 votos. Em 2020, foi candidato a prefeito de Campinas pelo PL e chegou a disputar o segundo turno, alcançando 166.995 votos, 42,93% do total de votos válidos. Seja bem-vindo, Rafa. Bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer a oportunidade, parabenizar a CBN e a Rede IPTV pela essa abertura, por apresentar os pré-candidatos a prefeito. Parabéns. É uma forma rápida, né? Mas para quem não conhece, ter essa oportunidade, né, de identificar um pouco do perfil desses pré-candidatos. Em visita a Campinas no início de abril, o presidente nacional do Cidadania, ele reforçou o seu nome, né, como pré-candidato a prefeito pelo partido, mas como legendas apoiadas pelo PDT, PSDB, né? É exatamente esse esforço conjunto que vocês esperam? Há necessidade desse apoio de outros partidos? Na verdade, Sandra, nós temos a Federação Cidadania PSDB, que a federação é como se fosse uma sociedade entre partidos e que ela tem a duração de 4 anos. Como foi feito na eleição de 2022, ela vai até 2026. Então nós temos aí essa relação com o PSDB. Mas logicamente que nós estamos aí construindo a pré-candidatura, diferente, né, da atual gestão, que eles têm feito uma composição muito mais ampla e dividido a cidade com secretarias. O nosso trabalho é debater ideias e debater o futuro da cidade de Campinas. Infelizmente, Campinas, e eu sou oposição a esse modelo de governo que está aí, nós sabemos o quanto a cidade está parada há 12 anos com o mesmo grupo político e a população vem sentindo isso. Então imagina você que está me ouvindo, há 10 anos atrás, uma senhora, a Dona Maria, o seu Joaquim, esperava 10 horas num pronto-socorro para ser atendido. Hoje isso passa de 15 horas. Nós perdemos médicos em relação a 10 anos e a população só aumentando. Então, veja só, transporte público, situação caótica, o transporte público mais caro do Brasil e transporte público de péssima qualidade. Então nós precisamos olhar para Campinas como uma metrópole, como uma cidade que sempre foi a referência. Eu não concordo e não vejo um prefeito virando as costas, por exemplo, para uma Unicamp, para uma PUC, para um Boldrini sobre a par. Como é que, ao invés de colocar organizações sociais, como nós tivemos o escândalo do Ouro Verde, OS Vitale, por que não traz um Unicamp para contribuir dentro do postinho de saúde, que as pessoas demoram 1 ano para conseguir uma consulta, 2 anos para conseguir um exame, são mais de 1000 dias para conseguir uma neurocirurgia, aguardando uma neurocirurgia, para você ter uma ideia, uma cirurgia ortopédica são 2 anos aqui na cidade de Campinas. Então a gente vê que a cidade, a administração municipal regride, enquanto os outros setores, eles acabam sendo a referência. A Unicamp, a PUC, o Boldrini, sobre a par, são referências na área da saúde. Então não tem cabimento Campinas não ter o atendimento e a parceria com esses hospitais na rede municipal. Rafa, você vai para a sua segunda eleição, né? Foi para o segundo turno na última aqui, segunda eleição. O fato de você enfrentar agora o candidato à reeleição, você acha que isso é pior para você, já que ele teria uma facilidade maior para, enfim, na campanha, ou é uma vantagem para você, já que você está citando fatos que você vê como negativos na administração dele? Guilherme, eu vejo que a administração parou.
a administração, eles administram de uma forma política para eles. Veja só, eu acompanhei a entrevista do atual prefeito aqui. Se fala em inauguração de 16 creches, por exemplo, nesse ano, porque é ano eleitoral, né? Anuncia obras em bairros porque é ano eleitoral, ou seja, a população ficou 3 anos e meio aguardando a creche, sem o seu filho na creche. Todos esses debates nós já fizemos na eleição passada, né? Nós discutimos a saúde, que estava horrível, hoje está péssima, está pior do que estava. O transporte público, R$1 bilhão gasto no BRT e até hoje a obra não foi entregue. Aí inventaram de trazer ônibus que traz lá de São Paulo, de Guarulhos, de Mauá, de Osasco, aquilo que não presta em outros municípios traz para Campinas. Recortaram a porta do ônibus. Se você reparar, o piso do ônibus e a plataforma tem um buraco, as pessoas estão caindo, principalmente idosos e deficientes estão caindo nesse buraco. Então, eu vejo que a cidade parou, né? E os problemas continuam mesmo. Então, a nossa pré-candidatura aqui é buscar soluções, apontar os problemas e trazer soluções. Eu tive, por exemplo, quando a gente fala em saúde, eu tive, por exemplo, em Santo André, uma cidade de 700 mil habitantes, muito parecida com Campinas. Lá eles lançaram um poupa-tempo da saúde. A pessoa passa no posto de saúde atendido pelo clínico geral, o clínico geral já encaminha para o poupa-tempo da saúde, são 50 especialidades, a pessoa já faz a consulta, passa para o exame imediatamente, dependendo se o resultado sair na hora, ele volta para a consulta, ele já sai medicado, já sai orientado como conduzir, ou seja, você tem 2 bilhões e 100 milhões de reais só para a saúde na cidade de Campinas. É inconcebível nós termos a saúde que nós temos hoje na cidade de Campinas. E aí você vai falar assim, Rafa, mas tem dinheiro para isso? Gente, nós temos 9 bilhões 340 milhões de reais. Nós somos o segundo maior orçamento do estado de São Paulo. Então, Campinas precisa voltar a ser a referência que sempre foi. Sair das páginas policiais. Não sei se vocês viram agora recentemente, a Numbers lançou as 50 cidades mais violentas do mundo. Campinas está em 38ª cidade mais violenta do mundo. Ou seja, a violência avança a cada dia na cidade. A guarda municipal sucateada. Nós temos hoje menos de 600 guardas municipais. A nossa cidade era para ter 2.500 guardas municipais, que aliás é um compromisso nosso de plano de governo que nós estamos discutindo isso. O primeiro ato é lançar um concurso público para elevar a guarda municipal para 2.500 guardas municipais. Nós precisamos fazer com que Campinas volte a ser a cidade segura. Rafa, até aproveitando, pensando em orçamentos, a necessidade de investimentos, muitas vezes dependendo de recursos do Estado, da União, hoje você consegue, por emendas também, ajudar algumas entidades, as quais você citou também no início da nossa conversa, né? Por que de reverter esse papel, né? Se hoje você consegue ter esse diálogo, né, do Estado com o município, e por que só aqui em Ribeirão, né? Aqui em Campinas, desculpa. Porque pensando como deputado estadual, você responde pela região e de repente você vai estar focado só numa cidade, né? Olha, Sandra, eu tenho a alegria de ser o deputado que mais destinou recursos públicos e emendas parlamentares para a cidade de Campinas da história da nossa cidade. Eu tenho o nosso eleitorado, ele se concentra muito em Campinas e na região. Logicamente, a possibilidade de ser prefeito, primeiro porque eu amo a nossa cidade, sou nascido em Campinas. Eu venho do Ouro Verde, de uma região muito carente. Quando nasci, nós não tínhamos saneamento básico, não tinha asfalto, não tinha infraestrutura. Utilizei escola pública, utilizei posto de saúde, utilizei transporte público. Então, o prefeito de uma cidade como Campinas, sendo a metrópole, nós precisamos fazer com que Campinas volte a ser a nossa referência. A referência que teve Magalhães Teixeira, a referência que teve os prefeitos que elevaram a cidade de Campinas. Hoje a população sai de Campinas para morar em outra cidade porque o custo de vida aqui é muito alto. O IPTU é um dos mais caros do Brasil. A violência está presente na vida da população. As pessoas não têm saúde pública, não têm transporte público. A população, na hora que a prefeitura
vai cobrar os impostos, o ISS do empresário e o IPTU da população, a prefeitura é muito boa, mas na hora de oferecer serviço público, o serviço público é de péssima qualidade. Então nós precisamos mudar, fazer com que Campinas volte a ser a referência. E Campinas é uma só. Nós precisamos derrubar o muro invisível que existe na cidade, que separa a cidade. Um lado da cidade e o outro lado da cidade. Esse muro invisível é a rodovia Anhanguera. Sempre separa. E todos os investimentos públicos ficam mais na região central e menos na periferia. Por que não fazer investimentos no Ouro Verde, no Campo Grande, no Campo Belo, na região dos Amarais, onde realmente, região Parque Uziel, por que realmente o dinheiro não seja investido lá? Porque muitas vezes o grande prédio, o prédio bonito, fica na avenida para todo mundo ver. Mas a minha mãe sempre disse um ditado, Sandra, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O que adianta ter um prédio bonito, mas se dentro não funciona? Nós precisamos valorizar os nossos servidores, cuidar de quem cuida da gente. Hoje os servidores estão sobrecarregados na cidade de Campinas. O desafio é grande, né? É muito grande. Rafa Zimbaldi, agradeço pela vinda, por trazer um pouquinho do seu perfil e também das suas intenções com a cidade aqui para os nossos ouvintes. Sandra, eu que agradeço o Guilherme. Aproveitar aqui e deixar o convite para que as pessoas conheçam um pouco mais o nosso trabalho através das nossas redes sociais, @Rafa Zimbaldi. Obrigado pela oportunidade e agradeço a cada ouvinte que esteve aqui conosco. Rafa Zimbaldi é do Cidadania e essa conversa fica disponível no nosso portal do cbncampinas.com.br e também no YouTube da CBN Campinas.